Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast semanal, Mercocast, para quem está nos assistindo aí pelos meus canais ou pelos canais da Mercofit, e o podcast Pacientes Infinitos, para quem está nos acompanhando, assistindo no YouTube ou escutando no Spotify, pelos canais do Guilherme, né? Do Gui, meu amigão, Guilherme Fattori. Bom, hoje, nosso episódio número 10, Gui. Pô, 10, hein? 10 Chegamos... ou 9? 10 ou 9? Pô, agora acho que é tu 9, pegou. hein? 9? Eu acho que é 9, calma. Se vamos... fosse 10, teriam 10 no meu fundo aqui, teria um negócio aqui, calma, é 9, calma. Cara, eu vou ver isso aqui depois da gravação, quando o pessoal for editar, eu vou colocar o 10 bem grande, se for o 10, hein? Mas eu não tenho certeza, então eu vou por ti. Vamos lá. Episódio 9 com um tema que quando a gente estava trocando ideia, né, Gui, e a gente pensou nesse tema, tu já pensou de cara, pô, cara, tem uma pessoa aqui para chamar pro nosso podcast, que é a Fran, né? A Francine Godoy. Bom, nosso tema hoje é reinventar para crescer, né? É um tema super legal, um tema bacana da gente trabalhar, e exatamente o que o profissional, principalmente da área da saúde, tem muito medo, que é simplesmente mudar o seu pensamento, mudar o mindset dele, né? Pô, eu trabalho com isso aqui, por que agora, nesse momento que eu trabalho com isso aqui, mesmo não dando certo, eu tenho que mudar a minha direção, né? Para onde é que eu vou? O que eu tenho que fazer? Aí, agora a gente quer escutar, então, um pouquinho, e também da apresentação da Francine Godoy. Antes de tudo, eu sou o Vinícius Gomes Machado, sou um dos diretores da Mercofit, sou empreendedor na área da saúde há 13, indo para 14 anos agora, e já trabalhei muito com clínicas de fisioterapia, né? Sou fisioterapeuta de formação, já tive academia, já tive estúdio de pilates linkado à minha clínica e muito atendimento domiciliar, até chegar a ser dono da Mercofit, dono de uma agência que trabalha com profissionais da área da saúde. E meu amigo Guilherme Fattori, quem é você? Massa. Pessoal, muito legal ter vocês aqui hoje no nosso episódio 9 ou 10, não importa, tá? Importante basicamente é vocês estarem confortável aí e com papel e caneta na mão para pegar o que a gente vai falar hoje, que realmente hoje é o tipo do nosso podcast, que é o tipo do conteúdo que faz você sair da caixinha, tá? O que a gente vai querer aqui é fazer você entender que você tem que pensar diferente, não é uma opção, tá bom? Então a gente vai mostrar para vocês aqui como que a Fran cresceu ao longo do tempo aí também, com relação a fazer diferente, a pensar diferente, a mudar o mindset, a fazer várias e várias coisas legais que a gente passou. Então, para quem não me conhece, meu nome é Guilherme Fattori e eu sou profissional da saúde, basicamente como você também, como o Vini, como a Fran, tá bom? E eu me dedico muitas e muitas horas do meu dia, dedico o meu propósito de ajudar outros profissionais da saúde a conseguir uma demanda infinita de pacientes, utilizando o seu propósito para se diferenciar e se destacar de toda a concorrência. Sou muito realizado hoje de ter uma mentoria com dezenas e dezenas de profissionais da saúde lá dentro, médicos, dentistas, físio, personal, psicólogo, fonoaudiólogo, nutricionista, enfim, tem uma galera do bem lá, gente de todas as áreas, gente de quase todos os estados. Esses dias a gente estava fazendo uma pequena conversa, uma pequena pesquisa ao vivo lá, cara, a gente tinha mais de 10 estados reunidos lá numa call, foi bem incrível, tá bom? Então, vocês podem ter certeza que hoje, o que eu puder fazer de entregar conteúdo para que vocês saiam da caixinha é o que a gente vai fazer. Certo, Fran? Certo, é isso aí. E você, Fran? Pessoal, fala aí, Fran. te apresenta um pouquinho. Bom, meu nome é Francine, né, e eu trabalho, o meu principal trabalho é ajudar as pessoas a chegar onde elas querem por meio do treinamento funcional. Né, hoje é o meu carro-chefe, treinamento funcional, e como o Gui disse, eu fui mantendo o meu treinamento, tentando ajudar cada vez mais pessoas e mais pessoas de diversas formas, mantendo o treinamento funcional. Maravilha. Bom, hoje a gente tem um tema que é bem legal, né? Que aí o Gui se lembrou muito de ti, Fran, que reinventar para crescer, né? O que é isso? Eu vou começar aqui a falar um pouquinho desse tema, e até porque eu já fiz isso. Ô, Vini, Fala, desculpa, só para começar, um ponto importante. Lembrei da Fran porque ela também está lá dentro da mentoria, tá bom, pessoal? Ah, então, perfeito. a Fran
dentro dos convidados que nós trazemos aqui, tem profissionais, amigos e também mentorados, né? Então, a Fran é uma mentorada, a Fran está lá dentro, ela sabe bem como que funciona o poder lá da mentoria. Então, eu trouxe ela porque ela se destaca dentro de dezenas de profissionais de saúde que tem lá, exatamente por esse motivo. Por isso que fez todo o sentido do mundo ela estar aqui falando um pouquinho sobre isso. Maravilha, maravilha, show de bola. Cara, e aí quando a gente pensou, né, nesse tema, né, reinventar para crescer, eu pensei, bom, cara, eu tenho que começar falando sobre esse tema, porque eu sou um cara que eu me reinventei muito durante a minha vida profissional. Eu já trabalho há muito tempo, há um bom tempo, mas como fisioterapeuta, né, eu me formei lá em 2008. Em 2008, quando eu me formei, cara, para cá, vamos colocar que foi aonde eu comecei a me reinventar, né? O que significa isso? Eu me formei como fisioterapeuta, iniciei meu trabalho como fisioterapeuta, e desse momento que eu iniciei meu trabalho como fisioterapeuta até o dia de hoje, eu já fui empreendedor, já fui professor, já ministrei muitos cursos na área da saúde, já montei muitos cursos na área da saúde, fui empreendedor na área da saúde em clínicas, academias, coloquei negócios na área da saúde e também fui empreendedor, né? Tive uma empresa, fui sócio de uma empresa onde produzia, ministrava e vendia cursos presenciais e online. E aí eu saí desse mundo da área da saúde, do atendimento, né? E me dediquei mesmo à área mais corporativa, né? E tive que buscar muito, mas muito conhecimento para gerar resultado, né? E, cara, não me arrependo nem um pouco. Simplesmente por um único fator, assim, que eu me lembro até hoje. Eu me guiei e não tive medo, né, de fazer essa mudança, exatamente porque eu me guiei pelo que o mercado estava me apresentando. Ou seja, eu olhei para a direção onde o mercado estava me dando as oportunidades e eu vi, cara, eu tenho que abraçar isso aqui. Por quê? O que eu quero fazer, né, eu gosto de pensar de 5 em 5 anos, né? Então, não de 10 em 10 como a maioria. O que eu vou estar fazendo daqui a 5 anos? Será que isso aqui vai me gerar o resultado que eu quero alcançar daqui a 5 anos? Eu tinha já uma meta bem clara na minha cabeça, né? Então eu pensei, não, para eu alcançar esse objetivo que eu quero daqui a 5 anos, eu realmente tenho que dar essa guinada, eu tenho que mudar o meu perfil, né? Eu tenho que me reinventar. Cara, e cada passo desses, que não vem ao caso eu explicar aqui, vai ficar muito tempo, né? Vai tomar muito tempo do podcast, mas cada passo desse eu tive que botar o peito, botar a cara e me reinventar mesmo, né? Imagina sair de um fisioterapeuta para ser um fisioterapeuta empreendedor, depois de um fisioterapeuta empreendedor, um gestor de empresa, né? Cara, é muitas guinadas, né? Eu queria saber, Você tocou no ponto importante já, Vini, que foi, pessoal, espero que tenha pegado isso, né? Que foi a visão de mercado, né? O que fez você ir para frente, ir para outro lugar, foi que você percebeu o movimento do mercado e percebeu aonde ele estava indo. Então, o primeiro insight que você deve estar anotando no seu caderninho hoje do nosso podcast tem que observar o mercado. Eu sempre brinco com as pessoas, Vini, Fran, e pessoal, que assim, a gente não tem bola de cristal para saber o futuro. Mas, se você dá uma olhadinha no passado, o que aconteceu no passado, ver como está o presente, você tem como dar uma ideia de como vai ser o futuro. Vou dar um exemplo para vocês, no Brasil mesmo, né? A gente está gravando esse podcast hoje, dia 8 de dezembro de 2021, mas o Brasil em si, ele vive um momento onde você olha que a economia nunca foi tão boa, tão produtiva. E aí você olha a economia hoje, com a taxa de juros crescendo, com a inflação crescendo, gasolina, tudo as coisas crescendo. É difícil eu projetar para o futuro que vai ser uma coisa boa, que vai ter uma economia incrível e tudo mais. Por quê? Porque eu olho o passado, vejo o presente, eu consigo ter uma ideia do futuro. Então, é legal a gente sempre trabalhar com essa questão de visão de mercado para a gente não se iludir, né, Vini? Para a gente não falar assim, cara, não, eu vou fazer o que eu faço sempre porque isso vai me dar certo sempre. Peraí, dá uma olhadinha. Para onde que está indo o país? Para onde está indo a sua cidade? Para onde está indo a sua carreira? Será que se você continuar fazendo isso mesmo, realmente você vai conseguir ter o padrão de vida que você quer lá na frente? Será que você vai conseguir realmente ter um resultado que você quer aceitável aí? Tá? Então, esse é um primeiro insight
Cara, sensacional o que eu peguei aí, espero que você tenha pegado também do Vini falando, que tem que observar o mercado. Exatamente, cara. Exatamente esse é o ponto que eu queria que as pessoas observassem, que tu trouxe aqui para nós, porque eu, naquele momento, como fisioterapeuta, eu comecei a observar que o mercado estava indo para uma crescente simplesmente para cursos de Pilates. E aí eu comecei a buscar isso, e aí me tornei professor não de atender isso também, né? Mas além de atender o cliente final, eu me tornei um instrutor, um professor que formava profissionais em Pilates. E eu comecei a analisar exatamente essa crescente no mercado, né? Foi aí que eu dei essa mudança. Eu era fisioterapeuta convencional, TNS, né? Eu trabalhava com terapia manual, enfim, e dei essa guinada exatamente porque eu observei o mercado, para onde o mercado estava indo, e melhor, facilidade para ter os clientes. E isso que eu queria trazer aqui, né, essa minha história, exatamente para entender da Fran, o que a Fran, né, fez, como que ela se posicionou e como que ela enxerga o mercado, porque ela, né, é uma pessoa que se reinventou para chegar hoje onde ela está, com um treinamento funcional, e se posicionou como uma pessoa que ajuda as pessoas a alcançar os seus objetivos através do treinamento funcional. Legal, é muito parecido, né, com o que eu passei. Desde quando eu estava para entrar na faculdade, ingressar, a minha ideia era ser importante para alguém, conseguir ajudar, dentro daquilo que eu gosto, que era educação física, né, e aí eu comecei depois, né, fiz a licenciatura, comecei a atuar na escola como professora de educação física, só que eu sempre fui uma pessoa inconformada com o que eu podia oferecer, que eu queria sempre mais, e com o conhecimento que eu tinha, e querendo sempre aprimorar, né? Eu fiquei 4 anos atuando em escola, aí eu comecei a observar o mercado. O governo ele começou a cortar muita verba da parte da educação, começou a fechar salas, né? Nessa época, eu até estava cogitando um mestrado, né? Eu queria seguir uma área um pouco mais acadêmica, e aí eu falei, isso daqui não vai rolar. Ou eu vou ficar na mesma, ou eu vou passar muito sufoco. Então, é melhor eu mudar dentro daquilo que eu gosto, né? Então, eu sempre fui levando o treinamento junto, né? Então, enquanto eu estava na escola, na educação física escolar, né, trabalhando com escola, eu estava à noite trabalhando dentro de uma academia, sempre mantendo esse vínculo com o treinamento, porque eu sempre penso, nossa, o que será que vai ser? Será que vai rolar? Será que não vai? Então, sempre gostei de ter dois trabalhos. E aí, o momento que eu vi que começou a cortar verba da educação, começou a cortar professores, eu mudei, né? Eu já tinha feito o curso do treinamento funcional, onde eu entendi a essência, eu falei, não, é isso aí. E aí, como eu já trazia paralelo esse trabalho do treinamento, eu migrei para o treinamento. Então, enquanto eu trabalhava na academia, na sala de musculação, para normal, né, manhã e tarde, à noite eu formei o meu grupo de treinamento funcional. E eu comecei do zero, com a cara e com a coragem, cobrando 50 por mês, né, com o que eu tinha. E nessa época, desde a época da escola, eu já vinha comprando material de treinamento funcional. Então, eu já vinha, digamos que, montando ali o meu negocinho, mas eu nunca quis ser dona de, sei lá, ter uma empresa. Isso eu nunca quis. Foi muito engraçado. Bom, adiantando um pouco, né, aí começou a rolar o treinamento funcional, eu saí da academia, e aí eu falei, bom, ou é agora, ou eu assumo ou eu não assumo. E aí comecei a trabalhar com treinamento funcional, as turmas elas foram crescendo e chegou um momento que eu falei, tá virando, eu vou ter que alugar um lugar, né? Tudo foi virando, só que eu fui observando, obviamente, que o mercado, né, estava virando, era aquilo que eu
que eu gostava, que me dava prazer, vamos embora. Eu estava conseguindo ajudar muitas pessoas daquela forma. E aí eu dividi o espaço com alguém, só que a gente não tinha a mesma ideia, o mesmo princípio. Foi aí que eu conheci o Gui, né? Eu já conhecia ele, mas como mentor, né? Foi uma luz que caiu assim, porque foi aí que eu comecei a me desenvolver mesmo, né? A gente tem muitas coisas dentro da mentoria que a gente vê e que vai te mudando a sua cabeça, vai te fazendo ver cada vez mais portas, mais portas, mais portas. E aí eu fui vindo, né? Aí eu falei, treinamento funcional. Nessa época eu já tinha feito uma pós em reabilitação de lesões, que a intenção era me melhorar para atender as pessoas que vinham para a academia, porque eu via algo precário, faltava, sabe, essa ligação entre vir para fortalecer e não sair machucado. Mas acabou que isso me serviu muito para o treinamento funcional, porque aí eu já mandava o treino, fazendo a pessoa entender que eu já estava trabalhando com a prevenção de possíveis lesões, né? Então, após que eu fiz para poder reabilitar pós-fisioterapia, na verdade, eu usei para prevenção já. E também para trabalhar com as pessoas que vêm com lesão. Hoje em dia eu trabalho assim, e eu tenho usado muito essa pós agora. Depois eu fui para uma em condicionamento físico, porque eu falei, bom, se eu estou dentro, eu estou sozinha agora, eu quero saber muito mais, né? Eu quero realmente condicionar muito as pessoas e sem dor, sem lesão, né? Então, eu já tinha o conhecimento da pós anterior, e aí eu potencializei ainda mais o meu conhecimento na parte de condicionamento físico, né? Se o aluno ele vem aqui para se reabilitar ou para, sei lá, ficar melhor, eu tenho que saber muito bem o que eu estou fazendo, né? E foi vindo, né? Aí eu falei para o Gui, falei, nossa, não está dando, não está rolando, está tendo já um certo conflito entre a moça e eu. Acabei que conversando com o Gui, né? Assumindo sozinha o espaço. E eu sempre fui guardando. Não. Eu sempre fui guardando dinheiro, então assim que ela saiu, eu comprei um material de Pilates, o equipamento, sem dívida, né? Aí eu vou me pagando. O Pilates, na verdade, vai me pagando, essa foi a ideia. E aí tá vindo assim, e depois entrou, né? E agora, recentemente, observando o mercado e vendo também a minha necessidade de melhorar o que eu conheço e direcionar também para um outro público, ou a questão do beach tennis. Então, além de atender pessoas, digamos que, entre aspas, normais, que querem vir emagrecer, só que elas estão sedentárias, eu comecei a praticar o beach tennis com uma intenção de mercado, comecei a gostar, né, de praticar porque eu venho do esporte, e eu comecei a observar que eu posso ajudar muito essa galera, demais, no sentido de preparo físico para o jogo, porque a gente viu, o Gui veio me falar que ele é fisioterapeuta também, e outros, o pessoal se machucando muito, então eu comecei a ver um outro produto que eu podia ter dentro do estúdio, só que com um olhar voltado mais para condicionamento físico dentro da competição mesmo, junto com prevenção de lesão. E o start, o que me fez pensar isso, que eu podia realmente ajudar essa galera, foi um curso americano que eu fiz. A cultura deles é bem voltada para os esportes universitários, né? Então, o formato desse curso, eu vi ali claramente que dava para atuar nesse público de esporte, justamente porque vem trazendo essa questão de tratamento do tecido, todo esse cuidado, para que aí você consiga explorar o seu corpo ao máximo. Não tem como a gente prevenir lesões, porque acidentes acontecem, mas tem como a gente dar um amparo muito bom para essa galera, para ela
explorar o corpo ao máximo e poder continuar jogando. Massa. Me chama muita atenção, Fran, me chama muita atenção, o Vini também, acho que vocês todos estão ouvindo aqui. Primeiro, né, conforme eu falei, o Vini falou com relação a observar o mercado. E me chama muita atenção, tanto no Vini quanto na Fran, a clareza que eles têm do objetivo que eles querem. Então, a Fran, pessoal, é diferente, né? Nosso tema de hoje aqui, inovar, né? Para você ter um sucesso, inovar para você crescer, ser criativo, é diferente de você estar perdido. É muito importante estar falando isso aqui para vocês. Em nenhum momento a Fran começou a, sei lá, fazer um treinamento funcional, depois ela foi vender picolé, depois ela abriu uma locadora de vídeo, depois ela abriu uma seguradora. Ela fez várias e várias coisas, mas tudo estava ligado com o posicionamento, com o propósito dela de ajudar as pessoas através do condicionamento físico, da atividade física, da saúde e tudo mais. O Vini, ele mudou, ela saiu de físio para empresário, abriu academia, abriu estúdio, abriu uma agência, tudo porque estava alinhado com o propósito dele de ajudar mais pessoas, profissionais da saúde, de impactar a vida dessas pessoas também. Então, é muito importante você entender isso aqui também, tá bom? Quando a gente fala em criatividade para o sucesso, tem que estar alinhado com a sua proposta. Então, se você hoje, aí vou dar um exemplo que foge um pouquinho da nossa turma aqui, né? Se você é médico e fala assim, cara, o que eu posso inovar para crescer? Talvez o inovar eu vim para o digital. Talvez o inovar é você fazer uma parceria com uma outra profissional. Talvez o inovar seja você criar um ambiente, um espaço mais diferente, né, dentro da sua clínica, não aquela clínica robotizada ou que é mais comum, assim, talvez uma recepção diferente, um atendimento diferente, enfim. O que a gente está falando aqui é, você pode diferenciar o seu trabalho, que é o que a Fran, que a gente está falando aqui, mas mantendo o objetivo. Mantenha a linha. Qual que é a sua linha? O que você quer? Qual que é o seu objetivo? Isso que é importante. Não é para ficar perdido, atirando para todo lado. Pode mudar e se reinventar quantas vezes quiser e deve fazer isso, mas sempre tendo uma foco, uma direção. Faz sentido? Total sentido, cara. É a maré, né? É o nosso oceano. Se a gente fizer com que o nosso oceano, que o nosso mercado e a gente que a gente mantenha o nosso propósito, o nosso objetivo no nosso mercado, faz total sentido. Eu acho que é isso que a gente tem que se ligar, né? Eu queria fazer um comentário aqui, uma coisa que me chamou a atenção no que a Fran estava falando, que tem tudo a ver e faz total relação com os outros episódios, né, do nosso podcast, que vem se repetindo ao longo dessas apresentações, né, dos episódios. Que, cara, todos nós, e é normal e natural a gente passar por isso. Primeiro, uma coisa que me chama muito a atenção, todo mundo que está aqui, todo mundo que mostra algum tipo de crescimento, procurou em algum momento ajuda, auxílio, né, de alguém que tenha talvez um pouco mais de conhecimento que essa pessoa, né? No caso da Fran foi o Gui, no meu caso eu busquei outros mentorados, o Gui também tem outras pessoas que mentoram ele, ajudam ele, ou seja, tu tomou uma ação porque tu tem certeza aonde tu quer chegar e qual é o teu propósito. E essa ação pode olhar os outros episódios e se dar conta disso, ela tem algumas motivações, né? Então, eu até anotei aqui, medo, oportunidade, esperança. Sempre quando a gente tem algum tipo de medo, a gente tem que enxergar um futuro para ter esperança, observar a oportunidade e ir lá e tomar uma ação, né? Uma atitude, ir lá agarrar essa oportunidade, dar a cara a tapa e vai para cima. Aprendi muito com a mentoria, né? Porque eu ficava desesperada. E aí o Gui, ele sempre ajuda a gente a voltar para o nosso íntimo e saber qual é a nossa essência, por que a gente veio para o mundo, qual é o nosso propósito e conseguir ajudar ao máximo a pessoa. Então, isso sempre vai abrir portas para a gente. Se você faz o bem, faz bem feito e consegue ajudar, não tem por que você ter medo. E assim eu consigo ir enxergando novos caminhos para mim. Eu ainda estou em uma fase de trazer esse novo projeto, só que já estou me ligando lá na frente que talvez eu tenha que treinar profissionais para atuar nisso, né? Porque sozinha a gente não consegue fazer muita coisa. E aí, por que não para outras cidades?
Perfeito. Perfeito. Por que não? É bem isso, né? Eu acredito que no mercado, na verdade, de um modo geral, a gente sempre tem que ajustar a nossa proa, né, conforme a maré, né? Óbvio, sempre no controle, o controle não pode fugir da nossa mão, mas tu vai vendo aonde está mais fácil, né? Tu vai enxergar a maré, se for um bom capitão, enxergou que está mais fácil tu cruzar dessa por aqui, ou pela direita, pela esquerda, enfim, tu vai cruzar e vai ajustar a tua proa para aquela direção e vai fazer a tua cruzada. Cara, eu acho que é bem isso, né? Tu identificar sempre exatamente, e tu identificar, né, no teu mercado aonde que estão as oportunidades, né? Isso. Tu vai ter medo, eu te garanto que tu vai ter medo. Eu te garanto também que tu vai conseguir, se tu tiver calma, olhar, ter esperança para onde tu quer chegar, e tu vai aí sim conseguir observar, enxergar as oportunidades. E aí meu amigo, te agarra e vai para cima. É bacana você falar isso, Vini, porque vai muito de encontro, né, com uma teoria que eu bato muito na tecla do pessoal dentro da internet e o pessoal na mentoria também, que muitas vezes o importante é o processo, não é só o resultado, né? Então, quando você vai testando, novamente, trazendo para o tema do nosso podcast de hoje, reinventar. Então, quando você vai se reinventando, testando coisas novas, fazendo diferente, você não vai a perder. Mesmo que não dê certo, você já entendeu que aquele caminho não é legal, então tá bom, você aprendeu uma coisa interessante, né? Então, o processo que é muito massa, é você também ter essa ciência que esse se reinventar vai te ajudar na sua maturidade pessoal e profissional, né? Quanto mais coisas novas você for tentando, quanto mais diferente você for tentando fazer as coisas, mais você tende a evoluir como pessoa e como profissional. Mais descobertas você tem a fazer, tanto como pessoa como como profissional. Então é muito importante destacar isso também, que muitas vezes você vai testar e fazer diferente, testar se reinventar e não vai dar certo. Entenda que não é que não deu certo, é que o resultado talvez não foi o que você queria, mas o processo é bacana. Então você já aprendeu um jeito de não fazer. Olha que legal. Então beleza, vai fazendo outro, e você vai fatalmente, inevitavelmente achar o jeito certo de fazer. Quanto mais você continuar insistindo e se reinventando, né? Muito bom, Gui. É isso aí. Eu até vou puxar um gancho e trazer, óbvio, um pouco mais para a área que hoje eu sou, domino melhor e muito mais atuante, que é a de marketing, né? Marketing e vendas. E esse é um pensamento, tá? Muito do que hoje está na moda. Nos Estados Unidos já se fala isso há muitos anos, há muito tempo, mas hoje está na moda aqui no Brasil, que é o pensamento growth, né? Que é, na tradução livre, crescimento, né? Pensar em crescimento. E tu pensar growth, pensar dessa maneira, é simplesmente tu não olhar para trás, ou melhor, tu até olha para trás só para identificar os erros que tu cometeu para não repetir, mas tu te posicionar olhando para frente, né? E tomar atitudes aonde tu consiga melhorar a tua direção de proa e aí sim navegar de uma forma mais tranquila. E aí, puxando o gancho que tu realmente falou aqui, que é sobre estudo, sobre métrica, sobre ciência. Dentro do marketing também existe isso, né? Que é a questão de tu olhar, começar a te posicionar no mercado, começar a vender, e isso vai te trazer métricas. Quais métricas? Ah, eu estou falando A, o pessoal não está engajando nessa minha publicação, então eu tenho que falar B. Ah, agora eu estou falando B, o pessoal está engajando na minha publicação. Ou seja, tu vai se baseando nessas métricas, o resultado tu vai apontando e tu vai testando o teu mercado. Conforme o teste for positivo, tu vai aportando mais dinheiro. Conforme tu vai aportando mais dinheiro, tu vai tendo mais cliente. Conforme tu vai tendo mais cliente, tu vai growth, crescendo, né? Mas tudo isso baseado em métrica, tudo isso baseado em números, sem muito achismo, com testes, óbvio, mas com testes claros, precisos, né? É isso que eu gosto de falar, né? Óbvio que tudo dentro do seu nicho, independente se tu for médico, se tu for dentista, educador físico, fisioterapeuta, como eu e o Gui, enfim, independente do teu mercado, tu consegue ter esse tipo de pensamento, né? Esse tipo de estudo sobre as métricas de marketing. Infelizmente, a gente está indo para o nosso final aqui, mas
quem já conhece também, quem já está no 10º episódio, está acompanhando a gente, sabe que a gente sempre entrega o ouro no final, porque os curiosos já foram embora. É uma frase que eu gosto bastante de usar. Eu gosto de entregar a cereja do bolo principal no final, porque se você está aqui até agora, é porque realmente você merece ter esse conhecimento. Então, até para encerrar, basicamente, aqui, depois, obviamente, que eu queria ouvir mais a Fran e o Vini, mas não podia deixar de falar aqui sobre reinventar, não podia deixar de falar aqui com vocês sobre criatividade e não citar para vocês ou pedir para vocês prestarem atenção no livro do Pedro Superti, que chama Ouse Ser Diferente, tá bom? Superti, durante anos, foi meu mentor aí, é uma pessoa que eu admiro bastante como pessoa e como publicitário, como empresário, enfim, eu gosto bastante dele, temos valores e princípios parecidos, e ele lançou um livro que chama Ouse Ser Diferente, que é tudo que a gente está conversando aqui, basicamente. Você ousar fazer diferente do que a manada, ousar fazer diferente do que a maioria das pessoas fazem. Então, como uma dica final, aí, como uma coisa que eu queria entregar para vocês, aí, uma bandeja que, assim, tem potencial de mudar a sua vida, tá bom? De verdade, assim, guarda isso que eu estou falando. Esse livro tem potencial para mudar a sua vida. Então, às vezes, né, Vini, a pessoa está assistindo aqui e vira e fala, Gui, cara, mas eu não tenho criatividade, não consigo pensar diferente, não consigo... Cara, a Fran tem o Gui, o Vini tem os mentores dele, o Gui tem os mentores dele. Primeiro, então, arranje seu mentor, para de ser bobo, começa aí. Segundo uma dica importante para você é, cara, veja esse livro, Ouse Ser Diferente, do Pedro Superti. Possivelmente você vai ter insights poderosos com esse livro, tá? Faz muito sentido você ler esse livro e é muito pouco inteligente você ignorar essa dica que eu tô te dando, tá bom? Cara, da minha parte, como dica, puxando até esse gancho que tu trouxe, é o seguinte, ninguém é super, super, super criativo se não tiver inputs, se não tiver conhecimento, se não tiver estudo, se não buscar por conhecimento. Ou seja, tu só vai ser criativo, né, se tu tiver uma boa leitura, se tu assistir diversos filmes com objetivo, né, filmes bons, né, que eu gosto de dizer, escutar uma boa música, olhar muita palestra no YouTube, tem muita palestra. Fica aqui minha dica para vocês procurarem no YouTube sobre o tema Growth Hacking, que é simplesmente o pensamento de qualquer nível de empresa sobre o olhar de crescimento com conhecimento. Conhecimento do quê? Conhecimento dos seus números, de métricas, como que a gente vai fazer para poder crescer, né? Então, super dica de documentários e palestras, enfim, podcast também, que nem nós estamos fazendo aqui, sobre Growth Hacking. Growth Hacking. Bom, essa é a minha super dica, né? Então, e o que fica aqui para vocês, leiam, estudem, e aí eu tenho certeza que vocês vão conseguir pensar fora da caixa. Fran, deixa pra gente aí, por favor. Primeiro, obrigado, né, Vini, pessoal. Eu que obrigado, Fran, agradeço. por ter dividido com a gente essa experiência, dividido essa trajetória. Mas fala um pouquinho, pessoal, e deixa a sua mensagem final. O que você entende de você? O que está no seu coração, ardendo no seu coração, para você falar para as pessoas aí? O que eu gostaria de falar para as pessoas que às vezes a gente se sente mesmo sem ideias novas, mas na verdade, se você procurar reler aquilo que você está aplicando, repensar sobre a prática que você acabou de aplicar, isso vai dando novos insights. E aí, através de novos insights, você pode aprofundar cada vez mais, e aí você ressignifica aquela prática que você acabou de dar para tentar fazer ela melhor, e aí vai tendo muitas ideias. Sensacional. Ótima dica, sensacional. Bom, pessoal, acho que está entregue o podcast de hoje. Muito obrigado, Fran, pela tua presença. Depois a gente Obrigada. Tu me passa aí o teu Instagram, né? Eu pedi pro Gui. E aí a gente vai te marcar e tá tudo certo. Gui, valeu, irmão. Até quarta que vem. Estamos aí. E ó, a ordem do dia hoje, pessoal que está ouvindo aí, fazer diferente, reinventar, hein? Se ouviu esse podcast e está fazendo igual, vai tomar um beliscão meu virtual aí, tá? Você vai sentir uma dor no braço amanhã cedo, vai começar um formigamento aí, mas é só praga minha, não se preocupe não, daqui a pouco passa, tá? Fugir da zona de conforto. Fugir da zona de conforto, exatamente. Exatamente. E se não sabe por onde começar,
procura lendo um livro. Lendo livro, de preferência até do lado do empreendedorismo, né? Boa. É isso aí. Bom, galera, curta, compartilhe com alguém, com um amigo seu, com alguém que você sabe que está precisando aí de um bom incentivo, de algumas dicas fundamentais de empreendedorismo na área da saúde. Conta com a gente, segue o nosso @ e compartilhe aí muito o nosso podcast. Valeu e até a próxima semana.